O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho, quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre, queridos irmãos e irmãs, o nosso Deus, Jesus Cristo, é um Deus muito próximo de nós e nos cumula de muitas graças. Graças que às vezes até não mereçamos, mas Ele, na sua bondade infinita, sabendo daquilo que nós necessitamos, derrama as suas graças sobre a nossa vida. Uma grande graça do Senhor na nossa vida é a sua presença, porque Ele não estabelece uma distância de nós. Basta-nos ver a história do povo de Israel, que está um pouco resumida aqui no livro do profeta Jeremias. O povo de Israel, por muitas vezes, experimentou em sua vida o exílio. E com o exílio se tornava um povo escravo de outros povos e deveria servir a outros povos. E acabara que muitos do povo de Israel se perderam. Ao ter contato com outros povos, aderiram a outros deuses, cultuando deuses pagãos, e por isso se transviaram. Mas a leitura de hoje retrata um pouco sobre o resto de Israel. Quem é o resto de Israel? O resto de Israel é aquela porção daquele povo que, mesmo diante da adversidade, ainda se manteve fiel diante de Deus. Mesmo estando em terra estrangeira, não deixou seu coração se desviar do vosso Deus. E por isso permaneceu fiel até o fim. E por conta da fidelidade desse resto de Israel, o próprio Deus os traz de volta para próximo de si, de volta para a sua terra. Por isso, o nosso Deus é um Deus que cerca o seu povo de carinhos e cuidado e proteção. Nunca, jamais abandona o seu povo. Por mais que às vezes passam por algumas adversidades, mesmo assim, Deus se faz presente. Deus cerca ainda o seu povo com carinho, proteção que ele merece diante da sua fidelidade. Hoje também não é diferente. Deus ainda nos cerca de carinho e proteção, nos trazendo próximo de si através da sua igreja. Por isso nós aqui nos reunimos numa grande assembleia para escutar a palavra do Senhor, para comungá-lo na Eucaristia, para tê-lo ele próximo de nós. No Evangelho de hoje também, Jesus chama este cego para próximo de si. Jesus está passando, o cego Bartimeu escuta
que ele iria passar por ali, então começa a gritar. Esse grito do cego podemos entender também como uma profissão de fé, porque o cego faz aquilo que muitos que tiveram contato com Cristo não fizeram: reconhecer que de fato ele é o Messias, que veio ao encontro do homem para estar junto, próximo da humanidade. E esse cego reconhece isso e por isso ele grita: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E as pessoas ali começam a repreendê-lo, mas ele grita ainda mais forte. E Jesus, então, como esse Deus muito próximo de nós, acaba escutando o grito desse cego e chama esse cego para próximo de si. Meus irmãos, a proximidade com Cristo também tem uma consequência muito bela, que é a nossa cura. Da mesma forma que ele curou este cego ao chamar para próximo de si, curando da sua cegueira, Jesus também quer nos curar das nossas cegueiras espirituais, pois muitas vezes não somos capazes de enxergar a vontade de Deus na nossa vida, muitas vezes não somos capazes de entender os mistérios da fé, de entender os caminhos que devemos tomar para alcançarmos o céu. Mas Jesus, com a sua graça, sendo um Deus próximo, nos cura da nossa cegueira espiritual, nos cura dos nossos pecados e das nossas feridas. Assim como curou o povo de Israel, que voltou do exílio, principalmente da Síria, com muitas feridas, um povo machucado, Deus vai lá e se faz próximo desse cego, se faz próximo de nós. Mas é interessante que quando o cego se aproxima de nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, sabendo a necessidade dele, ainda pergunta: o que queres que eu te faça? E o cego responde: Mestre, que eu veja. Mesmo Cristo já sabendo da necessidade dele. Por que Cristo faz essa pergunta? Porque Cristo não viola a nossa liberdade. Por mais que Deus se quer fazer próximo de nós, Ele respeita a nossa liberdade. E por isso quer escutar da nossa própria boca as nossas necessidades, aquilo que precisamos, os pecados que devemos superar, os passos que devemos dar. Por isso, irmãos, nós devemos todos os dias cultivar uma vida de oração, porque a oração é um diálogo com o Senhor, aonde eu apresento para Ele as minhas fragilidades, aquilo que eu preciso crescer, aquilo que eu preciso superar para um caminho verdadeiro de santidade. E Cristo, como esse Deus próximo, está disposto a nos escutar. Por isso, nós não devemos ter medo de nos aproximarmos de Jesus diante da oração. Outra graça que Deus nos concede está contida hoje na segunda leitura, que é a realidade do sacerdócio. O sacerdócio é um sinal no meio do povo de Deus, como um sinal de cuidado e carinho que Deus derrama diante do seu povo. Como diz a segunda leitura na carta dirigida aos Hebreus, todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens, instituído em favor dos homens, nas coisas que se refere a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. O sacerdote sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. E termina dizendo que ninguém pode atribuir a si mesmo esta honra, a não ser aquele que foi chamado pelo próprio Senhor. Ou seja, o sacerdote na igreja é este homem que oferece sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados do povo. O sacerdote na igreja é este homem que é sinal da graça do Senhor, que é sinal da presença do próprio Deus no meio do povo.
O sacerdote tem o dever de ensinar para o seu povo o caminho do céu. Por isso ele deve instruí-lo, os ignorantes, aqueles que ainda não foram iluminados e não conseguem compreender os mistérios do Senhor. Mas também o povo de Deus tem uma obrigação diante do sacerdócio. Ele deve sustentar todos os sacerdotes da igreja com as suas orações, pois, como diz a própria segunda leitura, ele está cercado de fraqueza, porque o sacerdote não é um super-homem, o sacerdote não brota do céu, como eu já falei aqui uma vez, mas ele brota do seio de uma família, é um homem comum, tirado do meio do povo. Por isso, muitas vezes, nós vamos pela via da crítica diante dos defeitos, diante das limitações de alguns padres, mas nós deveríamos sempre rezar por todos os padres e não criticá-los, porque são homens que estão na missão para ser a graça do Senhor no meio do seu povo. Também deveríamos rezar sempre pelo aumento das vocações, pois no mundo de hoje, as vocações sacerdotais cada vez mais está diminuindo. Se nós olharmos algumas realidades aí no mundo presente, principalmente a realidade da Europa e outras partes do mundo, vamos ver que em todas as paróquias já não tem mais um sacerdote. Principalmente na Europa, onde um padre assume 3, 4, 5, 6, 7 paróquias, porque não tem vocação. E no Brasil já não está muito diferente, irmãos, porque antigamente entrava-se muitos jovens no seminário, com o coração inflamado, querendo servir ao Senhor, querendo doar a própria vida pelo Evangelho. Mas hoje isso já não é mais significativo. Vocês terem ideia que no seminário de Brasília, na minha turma, em 2016 ou 17, nós entramos em 24. Hoje, as turmas que entram não passam de 10. Nós entramos em 24 e somos poucos diáconos, somos apenas 6 diáconos. E se sai muito, se entra 10, quanto que vão restar no final? E isso tem uma implicância direta na vida de vocês, porque se nós não tivermos daqui a algum tempo sacerdotes, nós seremos um povo descuidado. Um povo sem sacerdote é um povo sem o carinho e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, pois não terá ninguém para oferecer a Eucaristia, perdoar os pecados, celebrar os sacramentos, ser o sinal da graça do Senhor em nossa vida. Então, diante dessa liturgia da palavra, nós devemos ter 3 posturas. A primeira postura é a postura da fidelidade, a exemplo do povo de Israel, que mesmo diante das provações, diante do exílio, se manteve fiel ao Senhor. A segunda coisa é a proximidade com o Senhor, pedir ao Senhor que possa curar as nossas feridas, que possa nos ajudar para superar os nossos pecados e assim entendermos os mistérios da fé. E a terceira coisa é sempre rezarmos pelas vocações sacerdotais. Fazendo tudo isso, nós vamos perceber de fato que o Senhor realiza maravilhas na nossa vida, como diz o Salmo responsorial. E teremos sempre um coração grato ao Senhor por todas as graças que Ele realiza em nossa vida. Que Deus nos ajude nisso. Amém.